Isaia 9, a versia 2 Remindo o tempo, assim diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhes aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Capítulo 7 do mesmo Isaías, o verso 14. Diz a palavra de Deus: portanto, o mesmo Deus vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um menino, e seu nome será Emanuel. João, capítulo 1, verso 3 e 4, assim se lê a palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Que tua graça nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Por favor, acomode-se. As 3 porções da palavra de Deus que nós lemos, analisadas, nos remetem para uma mesma conversa. Se olharmos com atenção, podemos tirar as seguintes conclusões, ou podemos extrair as seguintes lições. Primeiro, há um povo que vivia nas trevas. É a primeira informação que nós recebemos. A Bíblia retrata sobre um povo que vivia nas trevas. Quando nós falamos de trevas, sem dúvida falamos de algo que não é bom. Ninguém quer ficar nas trevas. Quando alguém fala que a sua vida está nas trevas, rapidamente compreendemos que alguma coisa de negativo deve estar a acontecer. Compreendemos que alguma coisa má deve estar a acontecer. Então há um povo que estava nas trevas, e este povo que estava nas trevas não tinha como sair daquela situação por conta própria. Mas no texto que nós lemos encontramos uma outra mensagem interessante. Encontramos Deus forçado a inventar uma luz para combater aquelas trevas. Trata-se de trevas que não poderiam ser resolvidas com a luz do sol. Não tinha como a EDM resolver este problema. Nenhum gerador, por mais potente que fosse, seria capaz de produzir energia suficiente para trazer um clarão que combatesse aquelas trevas. Todas as fontes possíveis e imaginárias de produção de energia não seriam capazes de ter energia que iluminasse aquelas trevas. Aí Deus, depois de ter criado todas as fontes de iluminação, ele é obrigado a criar mais uma fonte de iluminação. Aleluia. Amém.
aquelas trevas condenavam aquele povo à morte. a munyama lowu a wu avanyisa a tiko leri ku va liya a ku feni. Então Deus inventa uma luz Kutani Yehovha a tisa ku que vonakala pudesse iluminar o povo que estava nas trevas. loko a ku ta vonakalisa tiko leri a li munyameni. Mas era necessário que o povo estivesse atento para identificar a luz. Kambe a tiko a li fanela ku riha ndleve ku va ri kota ku vona a ku vonakala De koloko. tal maneira que, sem esta atenção, Hi ndlela ya ku loko va nga ri hi ndleve hi ndlela leyo, era possível você estar ao lado de alguém que já está iluminado e você continuar nas trevas. a swi ta koteka ku va u ri tlhelweni ka munhu loyi a nga voningiwa kutani wena u ya mahlweni u li munyameni. É como aqueles sistemas de impressão digital para passar por algum lugar. Swi fana ni tlhelo leri la ku va u thinta ku va u hundza u ya ka ndhawu yin'wana, Em que só permite passagem de uma pessoa de cada vez. la ku lo pfumelela ku hundza a munhu mun'we hi khambi. Se tu não tens a senha, A loko u nga ri na swo a não xitikifeti tem como entrar na boleia do outro. a ku na ndlela ku va u khwela buleya la mun'wana. Então Deus se vê obrigado Kutani Yehovha a ti vona na a sindziseka a preparar o povo que estava nas a trevas ku lulamisa a tiko leri a li munyameni, para que cada tenha acesso à luz. a ku va mun'wana na mun'wana a kuma a ku vonakala. Deus não está enviando uma luz que vai iluminar de forma geral como ilumina o sol. Yehovha a nga rhumeli ku vonakala loku nga ta vonakala hi ndlela ka hinkwako, kambe ku fana ni leswin'wana a swi vumbeke. Ele envia uma luz que ilumina de forma individual. Kutani yena a rhumela ku vonakala ku voningaka hi ndlela ya munhu mun'we ntsena. E para tal, ele coloca esta informação ao dispor de todo o povo que estava nas trevas. Kutani Yehovha a veka a mahungu lawo ku va ma tiviwa hi hinkwavo lava a va ri munyameni. Então, a primeira coisa que preocupa Deus é que o povo seja capaz de perceber que a luz já está disponível. A xa ku sungula Yehovha xi lavaka hileswaku tiko li tiva leswaku a ku vonakala se ku kona. Antes de ter o acesso ou antes de aplicar, mexer com o interruptor, era preciso garantir que a luz já existe. Leswaku loko u nge se na khwimba butão ku va u veni ku vonakala u tiva leswaku se ku kona. Então Deus promete que vai dar a luz Kutani Yehovha a tshembisa swaku a ta nikela ku vonakala, e também Nakona. coloca indicador a veka a xikombekiso xo karhi para que ninguém fique distraído, a ku va nga ri kona loyi a nga ta para que ninguém phungalateka, fique experimentando o interruptor antes da luz chegar. a ku va nga ri kona loyi a nga ta tshama a deketela na a ku vonakala ku nge se E fika. encontramos no texto que nós lemos esta informação. Kutani hi kuma ka matsalwa lawa hi nga dyondza a mahungu lawa, O sinal de que a luz já está disponível. a xikombekiso xa ku a ku vonakala se ku fikile. Diz a Bíblia que o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Bíblia yi ri a hosi leya yin'we yi ta mi nyika xikombekiso. Então ele promete, vocês vão ter luz. Yena tshembisa swa ku mi ta veni ku vonakala. Quando é que essa luz vai chegar? Ri ta fika rini xana a ku vonakala koloko? Calma, eu vou dar um sinal. Nyimani i ta mi nyika Quando xikombiso. virem o sinal, A loko mi vona xikombekiso, então cada já pode pisar no interruptor. kutani mun'wana ka n'wina a nga Sua deketa le ka lâmpada vai butawu, acender. kutani a lambu la wena li ta Não há voninga. necessidade de ficar mexendo com o interruptor só para tentar ver se a luz já chegou. A ku na xivilelo xa ku tshama u deketela leswaku u vona swa ku a ku vonakala se ku fikile. Ver aquela situação em que no bairro todo não há energia. Wa vona matshamelo lawa ya ku a mugangeni hinkwawo a ku na magezi, E de repente você ouve um grito lá fora. ku Hey! nga li ku nga ku twa ku huwelela hala handle va ku hey. Quando se ouve esse grito lá fora, A loko twakala a guwa leli hala eu acho handle, que isso é um sinal. ni ehleketa swa ku lexi i xikombekiso. Eu acho que muitos já ouviram esse grito. Ni ehleketa swa ku va ku tala se va xi twile xikombekiso Eu acho que lexi. muitos que ouviram esse grito foram mexer no interruptor. Na pfumela swa ku va ku tala va nga twa ku huwelela loko va yile va deketa butawu. Alguém já passou por essa situação. A kona nga sama hundza ka matshamelo lawo, Mas enquanto aquele grito não se ouvia, kambe loko ku huwelela loku ku nga twiwi, ninguém ficava mexendo
mexendo no interruptor toda hora. a nga ri kona loyi a tshama na deketela butawu minkarhi Então hinkwayo. Deus tinha um grito para o povo Kutani que estava nas Yehova a trevas. ni ku huwelela loko a ta ku nyika E o tiko leri a grito li estava ali munyamene. disponível. Kutani ku huwelela a ku ri kona kolayani Mas ku temos uma lulamile. outra lição. Kambe hi ni a dyondzo yin'wana. É que diz o mesmo texto, uma das passagens que lemos em João, La ni nga dyondza ka Johani ra vula que há um grupo de pessoas leswaku ku ni ntlawa wa que não vanhu ouviram o barulho, va ku a va twanga a huwa lele, não escutaram o grito. a va yingisanga a ku huwelela O loku. bairro gritou, A muganga wu huwelelile, todo mundo já tem energia, hinkwavo se va ni magezi. mas há uma casa onde a geleira ainda está desligada, Kambe ku ni muti wa ku zilera laha timiwile, porque ninguém escutou o grito, hikusa nga kona loyi a nga twa ku mas a energia huwelela. já está disponível. Kambe magezi se ma kona. Diz a Bíblia Rili Bibele que ele veio para os seus, leswaku a tile ka lava va ri va yena, mas os seus não o perceberam. kambe lava yena a va mu tivanga. O sinal aconteceu, A xikombekiso xi mas ninguém endlekile, percebeu o sinal. kambe a nga kona loyi a nga twisisa Ninguém compreendeu o xikombekiso, sinal. a nga kona a nga xi E twisisa a prova de que xikombekiso. ninguém compreendeu o sinal Kutani a xikombekiso xa ku a nga kona loyi a nga twisisa, é o que nós temos vivido até nos nossos dias. hi leswi swi hanyiwaka nambe eka nguva ya hina. Aleluia. Amen. Eu tenho desconfiança Mina ni ri karhi ni desconfiara de que algumas pessoas hoje leswaku vanhu van'wana namuntlha vestiram de vermelho por causa da luz. va ambarile swa ribungu hikwalaho ka ku Vestiram vonakala, de branco por causa da luz. va ambali swo basa hikwalaho ka ku Você vai encontrar vonakala. este cenário, U ta kuma a matshamelo lawa, mas ninguém está compreendendo nada. kambe a nga kona loyi a twisisaka lani. E a luz está ali. Kutani ku vonakala se ku kona E as koleyi. pessoas ficam à espera do grito que já foi dado. Kutani vanhu va nyimela ku huwelela loku se ku nga endleka. O que é que faz com que muitas vezes não percebemos os sinais? I ncini xana swi endlaka leswaku makhambi ya ku tala hi nga twisisi swikombekiso? Duas coisas que eu queria compartilhar. Swilo swimbirhi a ni lava ku khemelana na n'wina, Mas antes de indicar essas duas coisas, kambe loko ni nge si na swikombekisa swilo leswi, eu queria lhe sugerir este pensamento. a ni rhandza ku ku yisa ka miehleketo leyi. Aprenda com quem nasceu para morrer. Dyondza eka loyi a nga tswaliwa ku va a fa. Aleluia. Amen. Esse é o tema da nossa meditação. A leyi nhlokomhaka ya mabulu ya hina. Aprenda com quem nasceu para morrer. Dyondza hi loyi a nga tswaliwa ku va a fa. Muitos de nós Ku tala ka hina não cabe na nossa agenda a swi aneli ka nongonoko wa hina assunto morte. a mhaka leyi ya rifo. Não é muito comum nós colocarmos na nossa agenda morte. A hi swa ntolovelo ku veka ka nongonoko wa hina a swa ku a rifo. Muitos de nós não queremos nem pensar nessa matéria. Ku tala ka hina na hi lavi ku anakanya mhaka ya rifo. Fazemos planos de vida. Hi maha makungu ya ku hanya. Tudo que nós projetamos Hinkwaswo leswi hi swi vekaka makungu tem a ver com vida. swi fambelana na vutomi. Tanto é que normalmente Hikwalaho swa ku hi ndlela ya as pessoas ntolovelo só começam a fazer planos que envolvem morte a vanhu vo sungula ku endla a makungu ma nghenelelisaka rifo quando acham que já estão quase para morrer. loko va anakanya swa ku va le kusuhi na ku Já fa. vi algumas reportagens Se ni vonile mareportaje yo karhi de pessoas que estavam simulando o seu funeral. ya vanhu lava a va endla ingi vo lahliwa Estranhamente, hi ndlela yo ka yi nga já eram twisiseki. velhinhos quando fizeram essa simulação. Se a va duhalile loko va endlile mhaka yoleyo. Já não eram mais retos, A va nga ha já ololokanga. estavam meio inclinados. Se a va goja. E eles já começavam a sentir o cheiro da areia. Kutani se va sungula ku twa munun'we wa misava. Então, nessa altura, eles pensam: deixa eu ensaiar como vai ser a minha morte. Enkarhini lowu se va pratisa mhaka ya rifo la vona. Mas enquanto tinha o peito levantado, Kambe loko xifuva xa ha sekelekile, essa não era a agenda. a makungu a nga ri wona lawo.
Aqui a palavra de Deus nos fala lani a rito la Xikwembu la hi que o komba mesmo Deus, o mesmo Senhor vai dar um sinal. leswaku a Xikwembu xa xin'we a hosi ya yin'we yi ta hi nyika xikombekiso Uma virgem vai conceber a ntombi yo karhi yi ta xuka vai dar luz nyimba um menino. kutani yi ta phuluka a jaha Quando você continua lendo em Isaías, a loko ya mahlweni u dyondza le ka Isaya fica claro para que é que esse menino devia nascer. swa basa leswaku ha yini a jaha lela li fanela ku Ele tswaliwa nasce com um propósito claro, morrer. yena a tswaliwa ni makungu lama baseke i nga ku fa Jesus, yesu que é o menino prometido, i nga a xijaha tana lexi nga tshembisiwa ele nasce já sabendo que ele nasce para morrer. yena se a tswaliwa na tiva leswaku a tswaleliwa ku fa Enquanto ele crescia, loko a ha kula enquanto ele brincava como criança, loko a ha tlanga tanihi xihlangi todas as vezes que ele sentava à mesa e comia, makhambi ya ku tala lawa a tshama tafuleni ku va a dya ele sabia yena a swi que ele faz tiva tudo aquilo leswaku a endla hinkwaswo leswi para que ele possa morrer. a ku va a ta gama a De fa tal maneira que quando ele começa o seu ministério aos 30 anos, hi ndlela ya ku loko a sungulile huvu ya yena eka 30 wa uma das malembe conversas dele era esta: swin'we ka mabulu ya yena a li lawa eu vou morrer. mina ni ta fa Algumas vezes, makhambi man'wana os discípulos olhavam para aquilo e lhe repreendiam. a vadyondzisiwa a va mu cuvuka va tlhela va mu tshinya funtsi Conversa é essa? i mabulu ya kwini Tão wolawo jovem. na wa ha li Só muntshwa tem la 30 anos. wo va ni 30 wa malembe Não fala ntsena morte, não. u nga vulavuli rifo Ademais, tu és uma pessoa boa. nakona wena u munhu wa O que é que vai munene ser dessa sociedade se tu mores agora? i ta va yini hi tiko leri loko wena u fa Seu trabalho swoswi mal começou. a ntirho wa wena wa ha ku sungula Você ainda tem swoswi muito chão pela frente. wena wa ha ni swa ku tala ku va u Ainda swi tem muita endla vida. wa ha ni utomi E ele dizia, kutani yena a ku eu vou embora. mina ni ta famba O que ele estava a fazer? a endla yini Ele estava a xana viver dentro do seu propósito. yena a hanya a xikarhi ka makungu Ele ya estava a yena viver a vida a hanya a vutomi focalizado naquilo que era o propósito da sua na existência. a kongoma leswi a li xivangelo xa ku va tswaliwa Quando nós falamos de alguém que é focalizado, a loko hi vulavula hi munhu loyi a nga ni falamos nkongometo de alguém que tem metas. hi vulavula hi loyi a nga ni a nkongomo Quando nós falamos de alguém que vive dentro do propósito, a loko hi vulavula hi munhu loyi a hanyaka xikarhi ka makungu falamos de alguém que tem uma missão clara. hi vulavula hi munhu loyi a nga ni ntirho lowu baseke São estas duas coisas i swilo que eu leswimbirhi penso que nós podemos aprender de quem nasceu para ni morrer. ehleketaka swa ku hi nga dyondza hi loyi a nga tswaliwa ku va a fa Jesus Cristo, yesu ele kreste tinha uma missão muito clara yena a ni ntirho lowu a wu para basile alcançar um objetivo bem definido. a ku va a kuma makungu na wona lawa ma E vekisiwile isso nos faz phansi compreender, a leswi hi endla hi olhando para twisisa como ele termina. a loko hi civuka ndlela leyi a nga gama ha Pelo que yona Deus o exaltou soberanamente. hi ndlela leyi yehovha a nga mu tlakuxa ha Ele deu um nome yona que é sobre todos a os va a mu nomes. nyika vito ri nga henhla ka mavito Para que ao nome hinkwawo de Jesus se dobre todo o a ku joelho va eka vito ra yesu dos matsolo que estão hinkwawo em ma cima no tisama. céu, embaixo na Lama terra nga e debaixo da tilweni, ni terra. lama nga misaveni ni hansi ka E toda língua misava confesse kutani lirime hinkwalo li que Jesus Cristo é o leswaku Senhor, yesu kreste para i a glória hosi de Deus a ku va Pai. yehovha tatana a E Jesus dzunisiwa só ouviu esta coroação yesu a yo twa a ku dloviwa porque loku ele não falhou no objetivo da sua existência. hikusa yena a nga phazamanga ka nkongometo wa ku tswaliwa Porque ka ele yena executou a sua missão. hikusa yena a endlile a ntirho wa Para yena chegar ao objetivo, a ku va fika ka você precisa nkongometo trabalhar. wena u fanela ku va u Mas se tirha você trabalhar fora daquilo que é a sua tarefa, kambe loko u tirha handle ka leswi nga ntirho wa no wena fim você vai ter produzido alguma coisa, emakun'wini u ta va na u mas benzulile xa não terá n'wanchumu atingido os seus objetivos. kambe u ta va na u nga kumanga a nkongometo wa wena Em física, eka se fizika ensina ku dyondzisiwa que nós podemos calcular o trabalho que nós fazemos. leswaku hi nga ma ha tikonta ka ntirho lowu hina hi wu E quando endlaka nós falamos do trabalho, a loko hina hi vulavula hi ntirho estamos a dizer hi vula swaku o resultado da força aplicada a nhlamulo wa ntirho lowu hi wu nghenelelisaka sobre
dentro de um determinado espaço, exikarhi ka mangwa wo karhi em um tempo específico. eka nkama lowu se wu vekiweke Ou seja, hi marito eu só man'wana posso falar de trabalho. mina ni ngo vulavula ntsena hi ntirho Só se pode dizer que eu fiz trabalho. ku ngo vuliwa swa ku ni tirhile E se calcular esse trabalho, ku tlhela ku mahiwa se eu tikota ta ntirho mover esta wolowo garrafa loko ni susa garafa daqui leli para aqui, ni li susa le ni li veka aí já endhawini pode se yin'wana dizer qual é o trabalho que eu fiz. kutani lani se ku nga vuliwa ntirho lowu ni wu Mas se eu endleke pego nesta garrafa daqui kambe loko ni khoma bodlela leli hi e volto lani com ela para este ni li lugar, khelisa lana li li eu kona movi para lá e devolvi para ni aqui. li susile li le hala ni tlhela ni li A física diz khelelisa que eu não fiz trabalho. a fizika li li a ni tirhanga E na verdade, ha ntiyiso eu gastei muita energia. ni luzile ntamu Talvez até fiquei cansado. swi nga endla ni Se calhar karhalile houve custos no meio envolvidos. swi nga endla ku ve ni mathulusi yo karhi ma nga Mas não houve nghenelela trabalho porque a garrafa continua no mesmo lugar. a ku ve nanga ntirho leswaku a bodhlela li ya mahlweni Quando li não ndhawini ya temos uma yin'we missão clara de vida, a loko hi nga ri na ntirho lowu baseke vuton'wini nós fazemos trabalho nulo hi endla ntirho wo kala wu nga e pheli nunca alcançamos os objetivos. nakona a hi koti ku va hi kuma nkongometo Jesus conhecia a sua missão. yesu a tiva ntirho wa E por yena conta disso, hikwalaho ka swoleswo nada lhe desviava do que lhe havia trazido ao mundo. a ku na nchumu lexi a xi n'wi hambukisa ka leswi nga n'wi tisa Nenhuma misaveni proposta a ku na a mavonelo yo karhi fazia-lhe mudar da sua atividade. a ma n'wi endla a cinca a ntirho wa Um yena dia sua mãe biológica, siku rin'wana mamani wa ku n'wi tswala no meio da sua ministração, exikarhi ka nxumayelo wa eu yena não sei o que tinha acontecido com Maria naquele dia. a ni tivi swa ka ku endleki yini ka mariya A siku Bíblia não lelo fala qual era a urgência da Maria. a bibele ri vuli swa ku a lexi hi xihatla xa mariya Eu acho que ela queria fazer show-off para algumas comadres. ni ehleketa swa ku o lava ku tibuma ka vakomadri vo karhi a va li Acho que ela kona queria laya provar para algumas comadres que aquele puto ali é meu filho a ali. la ku va komba swa ku a jaha leliya phe n'wana wa mina Aí olhando para ela disse, não é possível, brilhante assim. kutani va ku a swi nge koteki na phati ma endla leswi Seu filho. n'wana wa wena Ué, não te byela mais, sabe? você como se diz Aí ela disse, então me comba. kutani a ku eu vou vos mostrar Não diz a Bíblia quem que ela chamou, a ri vuli bibele loyi a nga mi vitani mas mandou um bilhetinho. kambe a rhumile xiphephani Digam a ele a ku mu que a byelani mãe dele lhe chama. leswaku mamani wa yena wa Eu mu estou imaginando vita Maria dizendo às comadres, ni ehleketa mariya loko a gwela não vakomadri va tá yena buia lá. você há de ver ele há de vir aqui Só que Jesus, kambe yesu olha para teu vizinho, diga, tinha missão. civuka mundakulo bya wena ku yesu a ni ntirho Maria mandou o bilhetinho mariya a rhumela xithikithani e o bilhetinho ia despistar Jesus Cristo da sua missão. a thikithi leri a li ta phungalata yesu ka ntirho wa Então yena Jesus mandou um outro recado. kutani yesu a rhumela mahungu man'wana Quem é minha mãe? a ku hi mani mamani wa Minha mina mãe e xana meus irmãos mamani wa mina ni são vamakwavo va aqueles que mina fazem, hi lava cooperam na minha endlaka hi missão. lava nghenelelaka ka ntirho wa mina Às vezes não somos capazes de agir assim. makhambi ya ku tala hi koti ku endla hi ndlela leyi Quantas vezes temos a nossa vida prejudicada i makhambi ya ku yi mangaki lani hi nga ni vutomi bya hina byi por causa khunguvanyisiwa de um amigo que não coopera na nossa missão? hi mhaka munghani wa hina lowu kala nga ngheneleli ka ntirho wa Se alguém hina não coopera na minha missão, a loko munhu a nga tirhi swin'we não ni ntirho wa pode ser meu mina amigo. a nga faneli ku va munghani wa E não mina somos capazes nakona a hi swi de koti dizer, se tu não cooperas, a ku va hi ku loko u nga se tu não ngheneleli ajudas, loko u nga ni pfuni também não vais me prejudicar. nakona u nga ta ni vavisa Não somos lani capazes de afugentar. a hi swi koti ku va Não somos balekisa capazes de sacudir a poeira de nós a hi swi koti ku va hi susa para udungu ka mantermos o nosso hina foco a ku va hi vekisa por causa nkongometo dos wa hina objetivos que pretendemos hikwalaho ka alcançar. makungu laha hi lavaka ku va hi Nós makuma podemos aprender isso de Jesus. hina hi nga dyondza leswi ha yesu Jesus tinha uma missão. yesu a ni E ntirho tudo que não cabia na missão dele, hinkwaswo swo kala swi nga yaneli ka ntirho wa ele não yena admitia. yena a nga swi Jesus tinha pfumeleli uma meta. yesu a ni Jesus tinha um nkongometo objetivo a alcançar. yesu a ni nkongomo ku E va a wu tudo que não kuma cabia não ajudava para o alcance do kutani objetivo. hinkwaswo kala swi nga yaneli a ku va kuma nkongometo Jesus não lowo permitia que fizesse parte da sua yesu história. a nga pfumeli ku va swi endla tlhelo ka matimu ya Quando yena Jesus fala que vai morrer,
loko yesu a ku ni ta fa Pedro olha para ele e diz: Mestre, petro a mu cuvuka ku não hosi permita que tal coisa te u aconteça. nga pfumeleli swa ku swo tano swi ku Jesus olha endlekela para Pedro e diz: yesu a cuvuka petrosi a Não ku pode ser Pedro a ku falando isso. leswi a hi swa petrosi Pedro é leswi meu amigo. petrosi munghani wa mina Pedro quer que eu dê certo. petrosi a lava ku va swi ni humela khwatsi Pedro, tudo que tem feito até aqui é me ajudar. petro leswi a swi endlaka ku fika laha i ku ni pfuna Quando eu ia ter problema com César, loko a ni le kusuhi ni ku kuma timhaka na por causa do khesari imposto, hi mhaka tinemba foi Pedro que me alertou que ainda não estava pago o hi imposto. petro a nga ni bantleva ku a tinemba ti se na E hakeliwa quando eu pedi para ele ir pagar, a loko ni kombeli ku va ya hakela ele não desviou a verba. yena a nga jikisanga timali Esse que me tem ajudado até leyi aqui. a ni pfunaka ku fika Não pode lani ser ele que está a dizer que agora não devo chegar à minha no meta. pode ali yena sweswi a nge ni nga fiki ka Então ele olha nkongometo wa para mina Pedro kutani yesu a cuvuka E petrosi diz: a ku Para trás de mim, Satanás. a ku ndzhaku ka mina diablosi Para algumas pessoas, eka vanhu van'wana você tem que aprender a dizer: u fanela ku dyondza ku vula Vá direto, Satanás. u kusuka ka mina sata Aleluia. Onde é que eu aprendo isso com o ni mestre? dyondza kwini leswi ka mudyondzisi Estamos na época do Natal. hi le nkarhini wa Na makhesemusi época do Natal, enkarhini wa makhesemusi fala-se muito do Natal. ku vulavuliwa ngopfu hi Mas makhesemusi como não entendemos a luz, kambe hileswaku a hi twisisi ku vonakala tudo que fazemos hinkwaswo hi swi não tem endlaka nada a ver com o Natal. a swi fambelani ni makhesemusi Glória ao nome do Senhor. amen Muitos homens vavanuna va ku tala vivem sem saber qual é a sua missão. va hanya na va nga tivi swa ku hi wihi ntirho wa E vona por conta disso, ninguém alcança as suas metas. hikwalaho ka swoleswo va ku tala va kumi nkongometo wa Se você vona não tem isto claro, a loko ku nga ri na swilo leswi na swi vai ser basile difícil você perceber o Sim, tá. sinal da luz. swi ta karhata ku va u vona a xikombekiso xa ku vonakala É preciso que você tenha a luz u vilela ku veni ku para vonakala poder compreender o Natal. a ku va u kota ku twisisa a mhaka leyi ya makhesemusi Porque está escrito o que seria o Natal. hileswaku swi tsaliwile swa ku a ta va yini makhesemusi Natal, a makhesemusi quando você pensa em Natal, a loko u anakanya a makhesemusi tem que se focalizar na morte. u fanela ku va u kongometa eka rifo Alguém está comigo nesta manhã? a kona ni twaka O poder, a matimba a essência, a tshinya ra a kona razão a xivangelo da vinda de Jesus xa ku ta ka yesu não é o seu nascimento. a hi ku tswaliwa ka A wena glória de Jesus não está no nascimento. a vukulukumba bya yesu a byi li ku tswaliweni A glória de Jesus a vukulukumba bya não está yesu nos milagres que ele operou. a byi li ka masingita langa nga ma A endla glória de Jesus a vukulukumba bya está na yesu sua morte e ressurreição. byi li ku feni ka yena ni ku pfuka xikarhi ka O vafi sentido do Natal a ntlhamuxelo wa só se makhesemusi completa wona wo anelisiwa quando o loko nascimento do menino a ku tswariwa ka nos jaha leva para a morte do rapaz ku hisa a ku feni ka e jaha a ressurreição do Rei da Glória. ni ku pfuka xikarhi ka vafi ka hosi ya Se o vukulukumba Natal não nos leva para essas três estações, a loko a ku a makhesemusi ma nga hi yisi ka swigava leswinharhu o menino nasceu, a xijatana xo karhi xi o jovem tswaliwile foi morto a muntshwa wo karhi a e um Rei file glorioso foi kutani a levantado. hosi ya vukulukumba yi sekelekisiwile Não celebre Natal. u nga tlangeli makhesemusi Se não está assim o Natal, a loko makhesemusi ma nga hili xileswo então não celebre. kutani u nga tlangeli O que é que nós temos assistido? i ncini xana hi swi bukelaka Assistimos muita agitação em volta do Natal, hi bukela mpfilumpfilu ya ku tala a tlhelweni ka makhesemusi mas nada em volta do natalino. kambe a ku na nchumu lexi nghenelisaka a n'winyi wa makhesemusi Nada, a ku na absolutamente nchumu nada. a nchumu hakunene É igual aquelas festas swi fana ni minkhuvo liyani que as pessoas fazem a vanhu va yi endlaka
em nome do falecido. hi vito ra mufi E nunca convida um falecido para a festa dele. kutani a vasami va mu vita mufi loyi ku va a ya nkhubyeni wa yena. Eu não tenho informação, Mina a ni na mahungu, pode ser minha fraca a instrução. swi nga endla a ri ku tsandzeka ka mina ku ve ni a mahungu yo Mas tala, nunca ouvi kambe a ni sama ni swi twa que o falecido esteve na missa. leswaku mufi a ri kona mhambeni, Na missa de 8 dias, eka mhamba ya ntlhanu wa masiku na na manharhu, missa de 30 dias, eka mhamba ya n'hweti, na missa de 6 meses, eka mhamba ya ntlhanu wa tin'hweti na na yin'we, missa de 1 ano. eka mhamba ya Gente, lembe. se ele não veio do 8º dia, Loko a nga tanga ka leyi ya ntlhanu na eu acho que ainda tinharhu, era mais fácil. leyi a swi na Ele byala acabava de ir. a ha ku famba. Eu acho que ainda não tinha chegado muito longe. Ni ehleketa swa ku a nge se na fika kule, Não conseguiu vir no primeiro mês. a nga swi kotanga ku ta ka n'hweti ya ku Não sangula, conseguiu voltar no 6º mês. a nga kotanga ku tlhela ka n'hweti ya Não ntlhanu na apareceu yin'we, 1 ano depois. a nga humelelanga lembe loko ri hundzile. Eu acho que a missa de 10 anos não deve ter nem marca de sua pisada. Ni ehleketa swa ku a mhamba ya nchumu wa malembe nena hambi nkondzo Mas wa tem gente yena, que faz festa para ele. kambe ku ni lava mu endlelaka nkhuvu leyi. Missa é festa A mhamba i nkhuvu de mortiversário. wa mufi, Celebração da morte do indivíduo. ku tlangela ka nkhuvu wa munhu wo karhi. Nunca fui a um aniversário. A ni sama ni ya eka nkhuvu wa ku hlanganisa malembe, Que o aniversário começou antes do aniversariante chegar. kutani nkhuvu sungula na muhlanganisi wa malembe a nge se fika. Se é uma festa surpresa A loko ku ni a nkhuvu wa ku va va la ku mi chuketa, e o aniversariante descobre que vocês estão lá fazer surpresa, kutani muhlanganisi wa malembe a swi tsumbula swa ku mi lava ku mi chuketa, aí ele decide vos fazer dançar. kutani a lava ku mi tsinisa nghunyu-pesu, Vai a um lugar e desliga o telefone. a ya ka ndhawu yo karhi a tima fone. Mutamtsamelo. Aí vocês terão que ficar à espera. Muvona bolo, Olharem para o bolo a uku iola, e o frango arrefecer. mas ninguém come. Kambe nga kona nga ta swi dya Porque o leswi. aniversariante ainda não chegou. Hikusa muhlanganisi wa malembe a nge se fika. Não há Natal sem Jesus. A ku na khisimusi loko Yesu a nga li Não kona. celebre Natal se Jesus não chega. U nga tlangeli makhisimusi loko Yesu a nga fikanga. Não faça festa de Natal U nga amanhã mahi nkhuvu wa khisimusi se Jesus mundzuku não estiver lá. loko Yesu a nga li kona Porque kole. Natal Hikusa Não tem khisimusi nada a ver com pinheirinho que falam por aí. a li fambelani ni misinya ya mikhuva leyi vulavuriwaka Não tem nada a ver lomo. com toda aquela conversa que circula em Facebook, WhatsApp. A yi fambelani ni mabulu lama fambafambaka ka Nós ma-WhatsApp na estamos dizendo Facebook. que Hili um menino se nos nasceu. a xijana xo karhi xi tswaliwile. Estamos a falar desse. Hi vulavula hi Quando lweyo. nós falamos Natal, A loko hi vulavula nós khisimusi, pensamos na luz que brilhou nas hi vulavula hi trevas. ku vonakala ku nga Nós vonaka pensamos vunyameni. no povo que habitava na região das Hi trevas. vulavula hi tiko a ri hanya a mugangeni wa munyama. E que uma luz brilhou. Lani ku vonakala ku nga E essa luz tem phatima. nome. Kutani ku vonakala Essa loku ku na luz se chama vito. Jesus. Ku vitiwa Yesu. Por isso, Hikwalano nada de peru de Natal. a ku na swa ku maha u dlaya maperu Ser o Cordeiro de Deus. loko ku nga na xinyempfana xa xikwembu. Amen. Nada. A ku na nchumu. Não prepare peru de Natal. U nga lulamisi a maperu Se ya o Cordeiro makhisimusi de Deus que tira o pecado do mundo não loko há de estar. xinyempfana xa xikwembu lexi susaka xidyoho misaveni xi nga ri Muita kona. gente prepara o peru do Natal, Va ku tala va lulamisa a peru la makhisimusi, mas o Cordeiro não está lá. kambe xinyempfana a xi kona Como é que a gente le. vê que o Cordeiro não está lá? Hi vonisa ku yini swo ka xinyempfana a xi Porque na hora kona? que preparam a ceia do Natal, Hikusa nkarhini lowu va lulamisaka swakudya Coloca swa um makhisimusi va veka peru. ainda que tenha assados de cordeiro, Nambiloko liyo firijelo hi ndlela ku yingi mas o xinyempfana, verdadeiro cordeiro não está. kambe xinyempfana xa ntiyiso a xi kona. Descobrimos pela cerveja na mesa. Hi tsumbule hi masaraveja a tafuleni. Descobrimos pelo vinho e pelo whisky. Hi tsumbule hikwalaho ka mawiski ni mavinyo. Descobrimos pela briga. Hi tsumbule hikwalaho ka timholova. Porque o cordeiro do Hikusa Natal a xinyempfana xa é um khisimusi
menino que se nos nasceu, i xijahatana e xi seu nome é byariweke conselheiro. a vito la xona i mulayi Há uma mesa e ninguém está ouvindo o conselho de ninguém. ku ni tafula kambe a nga kona loyi a twaka ku layiwa hi Há uma mun'wana mesa, ninguém tem paz com ninguém. ku ni tafula kambe a ku na kurhula ni Que Natal van'wana é esse i khisimusi muni que lolelo você quer celebrar? lelo lavaka ku Se você tlangela não fala com seu irmão, na u nga vulavuli ni makwenu wa aonde wena está o Cordeiro de Deus que tira o pecado? xi kwihi xinyimpfana xa xikwembu Que lexi Natal susaka é xidyoho i khisimusi muni Que vai ser lolelo celebrado em fornicação, li nga ta tlangeliwa xikarhi ka que vai ser masangu ka celebrado em chadanga casa do amante. ri nga ta tlangeliwa aka ka mbuya Isso é Natal sem Natal. leswi i khisimusi la ku kala khisimusi Olha para teu vizinho e diga para ele: civuka muyakelani u ku ka yena inventa outra ocasião para fazer a sua festa. u ku khanda amatshamelo man'wana ku va umaha nkhuvo Mas não faça agora, kambe u nga endli swoswi em nome do Natal. hi vito la khisimusi Aleluia, amen aleluia. amen Árvore de Natal a nsinya wa makhisimusi na sua sala, eka sala la wena sem a videira verdadeira, na u nga ri naye a nsinya lowunene wa nkhuwa não é Natal. a hi khisimusi Eu sou a videira verdadeira. hi mina nsinya lowunene wa Essa é a vinya verdadeira árvore de Natal, a lowu i nsinya lowunene wa makhisimusi na qual você tem que estar enxertado lowu ka wona u fanelaka ku va u ti khuleketa com a atenção de que se você não produz fruto, na será u cortado. riha nge leswaku loko u nga veki mihandzu u ta tsemiwa Olha para teu vizinho e diga para ele: civuka muyakelani u ku ka yena não tenho problema com a tua árvore de Natal em casa, u ka ni na mhaka ni nsinya lowu nga kona ka ka wehe wa natala mas certifique-se kambe que tiyisa tem uma videira na sua vida. leswaku ku na a nsinya wa vinya a vuton'wini bya wena Amigo oculto, a munghana loyi u kala u nga mu tivi está na moda. Vamos fazer amigo oculto. swi li ka ndhuma ku va mu cincana swihiwa na mi nga Seu tivani verdadeiro amigo na u nga na munghana que dá sua lwenene vida pelas suas loyi a ovelhas. nyikelaka vutomi hikwalaho ka tinyimpfu ta Por que yena não fez isso em janeiro? hayini u nga swi endlanga le ka janeiro Arranja outro dia para fazer amigo oculto. lava siku lin'wana ku va u cincana swihiwa hi Porque há unghana um amigo desvendado. hikusa ku ni munghana loyi se Há a hi um amigo kombiweke revelado. ku ni munghana loyi hi nga Há um amigo que não é hlawuteliwa oculto. ku ni munghana ku a nga Um amigo fihlekanga que enquanto você faz amigo oculto, a munghana wa ku loko u endle munghana loyi a ele fihlekeke tem que ser o amigo revelado. yena a fanele ku va munghana loyi a nga Ele tem que ser o hlawuteliwa amigo de quem você depende. a fanele ku ve munghana loyi u fambisiwaka ha yena Natal natal tem a ver a fambelana com Cristo na kreste reinando em nossas vidas. na a fuma a vuton'wini bya Você hina precisa descobrir com urgência wena u fanele ku swi tsumbula hi qual é a xihatla sua missão aqui na terra. leswaku hi wini ntirho wa wena la misaveni Qual é o seu objetivo a alcançar hi wini nkongometo lowu fanelaka ku va u wu kuma para que você possa a ku va wena u kota viver a verdadeira vida. a ku hanya a vutomi lebya byinene bya Existe kona um alvo ku ni nkongometo que todo ser humano devia colocar como prioridade. wa ku mun'wana na mun'wana loyi a hanyaka a fanele ku wu veka tanihi lowu wa lisima Fazer valer a ku yenga leswaku swi ve ni lisima a obra daquele que nasceu para morrer. a ntirho wa loyi a tswaliweke ku va a fa Não permita u nga pfumeli que a sua vida leswaku vutomi bya wena frustre byi khunguvanyisa a obra de Jesus Cristo. a ntirho wa yesu kreste Jesus nasceu yesu a tswaliwile para morrer. a ku va a fa Por que ele nasceu para morrer? hayini a tswaliwile ku va a fa Porque o povo que estava nas trevas, hikusa em forma de morte, a ku vileleka swaku yesu a ta hi ndlela ya para rifo tirar os que estavam na morte a ku va susa lava a va le ku feni e trazê-los para a vida. a va tisa a vuton'wini Já reparou a roupa dos mergulhadores? u tshama u yi cuvuka khwatsi a mpahla ya lava hlambhetaka lwandle Quando você olha para aquela roupa, parece que ele é um peixe. a loko cuvuka mpahla liya hi nge yi hlampfi Isso lhe ajuda a ele estar lá entre os peixes. a leswi a mu pfuna ku va a le xikarhi ka tihlampfi
ele vinha ter com os mortos. yena a ta a tela lava feke Tanto é que hi ndlela ya ku no dia em que ele ressuscita, a siku leri a pfukaka as xikarhi ka mulheres vafi foram à sepultura. a vavasati va yile le ka O anjo sirha fez uma pergunta de indignação. a ntsumi ma xivutiso xa ku Por que khunguvanyeka procuram o vivo ha yini mi lava loyi a entre os hanyaka mortos? a xikarhi ka vafi Porque vivos hi ku sa lava se hanyaka procuram entre os vivos va ti lavetela xikarhi ka e lava mortos hanyaka entre os mortos. kutani lava feke exikarhi ka lava feke Experimenta morrer ringisa ku fa agora. swoswi A primeira coisa que vamos fazer a xa ku sangula hi nga ta xi é endla levar você i ku ku rhwala para um wena lugar onde tem outros mortos. hi ku yisa lomu nga ni vafi van'wana Então, para que Jesus tivesse a sua missão facilitada, kutani ku va yesu a ni ntirho wa yena lowu na para que byalisiweke não lhe removessem dentre os mortos antes de fazer a sua obra, a ku va va nga mu susi xikarhi ka vafi na a nge si na heta ntirho wa yena ele veio camuflado de mortos. a tile na a ti funeketile hi rifo Deve ser por isso que não lhe entenderam. swi nga endla a li hikola ka leswi vo kala va nga mi Eles estavam à twisisanga espera de uma lâmpada, a va nyimela a lilambu mas ele veio como eles. kambe a tile kota Ele vona veio como nós. a tile kota hina Ele se mortificou yena a ti para dlayile nos a vivificar, ku va a hi a que hanyanyisa atingir este alvo da hi vida. fanela ku kuma nkongometo lowu wa vutomi Sermos vivificados hi por hanyanyisiwa aquele que se mortificou. hi lweyi a ti dlayeke Enquanto celebram o Natal, loko wa ha tlangela makhisimusi verifica cuvukisa se as chamuças que vão rondar swa ku maxamusa lama nga ta fambafamba te levam para a vivificação. ma ku yisa a ku hanyanyisiweni Se os ke assados e os doces leswaku swa ku bava leswaku te nandziha aproximam da vivificação swa ku tshuneta eka ku ou te hanyanyisiwa levam cada vez mais para a morte. kumbe swo ya swi ku yisa ku feni Se a sua festa do Natal loko nkhuvo wa wena wa khisimusi te leva para mais longe de Deus, wu ku yisa a kule ngopfu na xikwembu olha para teu vizinho e diga para ele: cancela esse Natal. civuka muyakelani wu ku thindekisa makhisimusi lawo Sinto que algumas pessoas têm que rever na twa swa ku van'wana va fanela ku va ya civukisisa o cardápio. a leswi va nga ta sweka swona Alguns cardápios para amanhã, a swakudya swin'wana swi nga ta mahiwa mundzuku que começa hoje, swi sungulaka nyamuntlha te afastam de Deus. swa ku tshuneta kule na xikwembu Se você quiser celebrar Natal a loko u lava ku tlangela makhisimusi sem hipocrisia, na u nga na ku vungunya sem onda, você não pode seguir seu movimento, na u nga landzi ndhuma ya vanhu acerta no cardápio. sertara ka leswi u nga ta dya swona Cordeiro de Deus, xinyempfana xa que xikwembu tira o pecado do lexi mundo. susaka a xidyoho Se emisaveni o seu Natal loko khisimusi ra tem wena pecado no meio, ri ni xidyoho le xikarhi transforma ele em Natal. swi cinci u swi ndzulukitisa swi maha khisimusi Converta ele em Natal. swi ndzulukisi u swi endla khisimusi Aproveita os ventos natalícios londzovota a mimoya leyi ya e faça makhisimusi uma festa de Natal. u va u endla nkhuvo wa khisimusi Festa de Natal a festa la makhisimusi com o aniversariante. na u ni a muhlanganisi wa malembe Quando as pessoas vão fazer uma festa surpresa, a loko vanhu va endla nkhuvo wa ku va va lava ku chuketa munhu wo karhi uma das coisas que fazem é swin'we va swi endlaka hi leswi descobrir os amigos do aniversariante que não podem faltar. va tsundzuka a vanghana lava va muhlanganisi wa malembe vo ka a nga faneli ku va va chota Se preocupam com as pessoas que vão alegrar o aniversariante. va tsundzuka kumbe va vindlavindleka vanhu lava nga ta tsakisa a muhlanganisi wa malembe A outra coisa que elas procuram fazer, swin'wana va zamaka ku va va swi endla se vão preparar uma comida, a loko va lulamisa swakudya tentam garantir va zama ku va va tisa que aquela comida que o aniversariante gosta esteja lá. leswaku swakudya leswi muhlanganisi wa malembe a swi rhandzaka swi vi kona Ou seja, hi marito man'wana o aniversário a ku hlanganisa ka não é malembe feito ao gosto dos organizadores, a ku endliwi mayelana na ku rhandza ka lava lulamisaka mas ao gosto do aniversariante. kambe hi ku rhandza ka loyi a hlanganisaka malembe Se o aniversariante gosta de shima, ufa, loko muhlanganisi wa malembe a rhandza wuswa
com matomana. a ri dlani matomana. Os organizadores vão disponibilizar A valulamisi va nkhuvo va ta lavetela matomana a matomana com uswa, ni wuswa. porque é para alegrar o aniversariante. Hikusa tengi va tsakisa a muhlanganisi wa malembe. Não fica preparando pizza para alguém que quer uswa. A va lulamisi a mapitsa na va la ku tisela munhu wa ku dlaya wuswa. Olha para teu vizinho e diga para Cuvuka ele: makhelani ku ka ungaphuzisi vinha Yesu na kula lá com ngati. não dê de beber vinho a Jesus enquanto ele quer te dar sangue. Muhamba a Natal wa ku tsakisa n'wina. Vocês fazem o Natal que agrada a vós. Mugama mukumuleka Natal. E depois ficam dizendo que estão no Natal. Muda de nome. Cinca vito la swona leswo. Dê outro nome. Swi nyiki vito rin'wana. Mas se é Natal, Kambe loko a ri khese musi. certifique-se. Tisa. Se Jesus já te comparecer nessa festa, Swa ku Yesu a ta ta ka nkhuvu e se ele lowo. vier, vai ficar feliz. Swa ku loko a ta tsaka. Loko o tlhasa mikuma na mphikizano mhaka huku ke. Se ele de repente chegar e te encontrar a brigar por causa de um frango. A mikuma na miholova. Você encontrar a brigar. Inja ta tshama kolano n'winyi wa kurhula. Será que o dono da paz pode ficar aí? Loko o tlhasa mikuma mi nga yambalanga. Se vos encontrar seminuas, Inja ta tshama kolano ke. será que ele vai ficar aí? Natal é festa. A Natal A questão inkhuvo. não é se foi no dia 25 que ele nasceu. A mhaka hileswaku dia 25 a nga tswaliwa kumbe hi Não swona. precisa se bater com a data. U nga ti bi nhloko hi siku. Mas a questão é Kambe a mhaka hi leyi. com que espírito, com que consciência, com que entendimento Ni moya muni kumbe ni mianakanyo yini xana? não seja como o povo que está nas trevas, U nga fani ni tiko leri li nga amunyamene. que tem árvore de Natal e não tem a videira verdadeira, Li nga ni nsinya wa Natali kambe a ri na nsinya lowunene wa que tem vinya. peru sem cordeiro, Li nga ni peru kambe a li na xinyempfana. que tem o vinho, tem o pão, mas não tem o pão da vida, não tem o sangue da vida. Li ni vinya, li ni xinkwa kambe a li na ro xinkwa la vutomi ni ngati ya vutomi. Seu Natal A khesemusi ra wehe tem que ser a moda. li fanela ku ve hi ndlela ya xikwembu. Quando você fizer assim, A loko u endle hi ndlela quer leyo, dizer que você tem um objetivo para alcançar. u vula leswaku u ni nkongometo ku va u wu kuma. Aprendendo de quem nasceu para morrer. Na u dyondza hi loyi a tswaliweke ku va a fa. Ele não fez nada, A nga endlanga nchumu. nunca aceitou A nga samanga pfumela. nada que mexesse com a missão dele, A nchumu lexi khwimbaka ntirho wa yena. nada que lhe tirasse do centro da sua missão. Lexi a xi ta n'wi susa exikarhi ka leswi nga ntirho wa yena. E nesta manhã, Hi mixo wa eu namuntlha quero ajudar alguém i lava ku pfuna que munhu veio pela primeira vez loyi a teke hi khambi lo rhanga a organizar o seu Natal. a ku va lulamisa a natali la Você quer yena. celebrar Natal? U lava ku tlangela natali. Precisa levar o aniversariante. U vilela ku teka a muhlanganisi wa malembe. E o aniversariante é Jesus Cristo. Kutani muhlanganisi wa malembe hi Yesu. Eu acho que é muita loucura fazer festa de aniversário sem aniversariante. Ni ehleketa swa ku i hunguki ku maha nkhuvo wa muhlanganisi wa malembe na muhlanganisi wa malembe a nga ri kona. No dia do aniversário, Eka siku la ku hlanganisa malembe, a primeira pessoa que todo mundo quer tirar fotografia com ele a wa ku sangula vanhu va lavaka ku susa xithombe na va ri na yena é o aniversariante. i muhlanganisi wa malembe. A pessoa que não querem sair sem ter cumprimentado A munhu wa ku a va la ku muka na va nga mu é o losanga aniversariante. i muhlanganisi wa malembe. Essa é a nossa festa, A lo nkhuvo wa hina onde cumprimentamos todo mundo menos o aniversariante, é qualquer mesmo. lani hi losaka hinkwavo ka muhlanganisi wa malembe hi mu losi i nkhuvo wa kwini wolowo. Quando o aniversariante chega, a gente fecha a porta, Jesus, um gasunguneke, ni malano. E a loko a fica, nós dizemos, Jesus, não começa, fica por aí mesmo. Já o boiano lá. Já quero começar a vir com suas Ele, coisas. igreja tolo, já congelile. Nós fomos à igreja ontem e oramos.
namuntlha hoje, hi tshekete mphina nos deixa nos deleitarmos. u nga ngheni la Não entra aqui. u nga ti ni swako swa santu laha swi tizi la Não venha com tua santidade, que aqui não vai funcionar. laha hi ni dyaku festejara la Aqui nós queremos festejar. u ba xipfalo na cara dele E aí você fecha a cara na porta, na cara para u dele, ta ba xigumbazi xa bom para poder dançar de como lhe apraz. wa n'wi vona yesu aqui na xigumbazi mesmo Você já imaginou Jesus a dançar xigumbazi? e amanhã quando estiver a colocar música pensa um pouquinho nisso A mundzuka loko veka unanga, hi nga swi anakanya leswi. na hora em que toda a família começar a dançar Enkarhini lowu ndyangu sungulaka ku khina, mu cina mu banile hansi começarem a dançar até lá embaixo no lá. meio de toda aquela sensualidade Exikarhi ka ku kokela loku ya ka masangu vai ku endlaka perguntando kona. Jesus será que ele está a fazer um vídeo para mandar para o pai U ku xana Yesu a maha video ku va rhumela ka tatana também leswi. está na roda dançando já bem hansi na ele Ele também está aqui na roda a dançar até lá embaixo. ou a humilha famba Ou ele até já foi embora.